O auditório da FMP foi palco da 9ª semana acadêmica promovida pelo CAS. O FMP Cast reprisa mais uma das palestras realizadas no evento. Está aqui discutindo questões de direito digital, inteligência artificial, com fundamento, com base, não aquela conversa que hoje está tão comum, às vezes uma coisa mais rarefeita, dizer que é muito importante e tal, mas sem discutir os problemas reais. Isso mostra muito dessa preocupação da instituição, que a gente percebe, quem agora olha de fora, de sempre estar muito conectada com essas coisas que estão acontecendo no mundo do direito. Porque isso também é importante dizer, nós todos sabemos, o nosso direito, tal como a gente conhece hoje, vem de uma tradição, que é uma tradição aí de 2000 anos, que a gente estuda. Alguma coisa não mudou tanto nesses 2000 anos, muita coisa mudou muito, mas a realidade da vida, sobretudo, mudou muito. E uma coisa que eu sempre digo e repito, nós vivemos, de certa maneira, sob uma forma de pensar o direito, que é uma forma que vem dessa tradição, mas num mundo que se transformou muito e muito rapidamente. Aquele um mantra, muitos aqui já me ouviram falar, em 1945 nós éramos 1 bilhão de pessoas sobre a face da Terra, 20% vivendo na área urbana, 80% no rural. Hoje nós somos 8 bi sobre a face da Terra, 80% urbanos, 20% rurais. Mudou, profundamente. E continuamos. Hoje até não se sabe bem o que vai acontecer, porque as pessoas estão deixando de ter filhos também. Então, não se sabe se esse aumento geométrico vai prosseguir. O único continente, 2 continentes ainda estão contribuindo com o crescimento demográfico no mundo, que é a África, fortemente, e a Ásia, pouco, mas ainda em crescimento. O restante, tudo está decrescendo. Isso tem impacto? Puxa vida, tem impacto direto na nossa vida. Nós já vivemos isso no Brasil e não sentimos. E no Rio Grande do Sul, especialmente. Existia uma coisa, uns anos atrás, que a gente chamava de bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? É quando você tem mais um grupo de pessoas que vai para o mercado de trabalho produzir riqueza, e esse grupo de pessoas, então, sustenta, vamos dizer assim, economicamente, aquelas pessoas que já deram a sua contribuição e venham merecidamente se aposentar, descansar e, portanto, fruir de serviços públicos e atividades tais. Esse bônus demográfico nos países, normalmente os países se desenvolvem quando eles estão no pico do bônus demográfico. E depois a tendência é o envelhecimento, nascem menos pessoas e o país envelhece. Que é um pouco o que está acontecendo com a Europa hoje. Só que a Europa ficou rica, quer dizer, durante muito tempo, hoje está envelhecendo e está fazendo o quê? Está trazendo a imigração. Então, imigrantes vêm para realizar tarefas que os europeus já não querem mais realizar. E assim eles vão se sustentando. Por quê? Porque eles geraram riqueza. Qual é o problema do Brasil? É que nós tivemos um bom demográfico e nós não crescemos. O suficiente, ao menos. E agora a gente já está envelhecendo, sem ter enriquecido. O Rio Grande lidera isso no Brasil. Nós somos o estado de maior índice de envelhecimento. Que um lado é bom, tem qualidade de vida, as pessoas vivem mais, isso é maravilhoso. Mas, por outro lado, a gente está perdendo os jovens. E perdendo de 2 jeitos. Pelo jeito natural, as pessoas não têm menos filhos, e por um movimento que é um movimento trágico para o Rio Grande, que é o movimento da migração interna. As pessoas estão indo embora do Rio Grande. Por N razões. E aí, por que ele começou nós ia falar de inteligência artificial, ele começa com essa história de bônus demográfico, que história é essa? Porque aí entra o problema da tecnologia. E entra as oportunidades da tecnologia. O Rio Grande aprendeu o seguinte: nós estamos no fim da linha do Brasil. Dizer isso hoje, com o aeroporto fechado, então, chega a ser trágico, e repetitivo. Nós estamos no fim da linha, é difícil chegar aqui. A gente sonhou nos anos 80 que a gente ia ser o coração do Mercosul. Vamos fazer o Mercosul, o Rio Grande já está no meio, e nós íamos ser aqui um grande centro
né, que é unir Uruguai, Argentina, etc. Tal. Chile, né, tinha aqui lembro como se fosse hoje, havia um projeto de fazer uma rodovia Porto Alegre Antofagasta, que é um porto no Chile. Ficou no papel. Passou o Mercosul, né, a gente tinha o que aqui? Agro e indústria. A indústria está minguando, o agro está forte. Só que o agro, o que aconteceu com o agro? Né? Com mais tecnologia, precisa de menos gente. Então tem cada vez menos gente trabalhando na agricultura. Nós estamos gerando riqueza, mas essa riqueza fica concentrada, né, em poucas pessoas, porque você não consegue distribuir na rede de empregos. Um pouco de serviço, claro, comércio, essas coisas funcionam. Tecnologia. E aí, de uns anos para cá, o pessoal tem dito, tá, mas onde é que nós vamos ganhar dinheiro aqui? Onde é que a gente vai sustentar o Rio Grande do Sul? Na área tecnologia. Vamos fazer. O grande negócio é tecnologia. Por que precisa ter tecnologia? O que precisa para ter um grande polo tecnológico? Gente. Gente e educação. Gente boa e instituições que discutam as grandes questões de tecnologia, desenvolvam, né, os softwares, desenvolvam, né, as redes, se relacionem com essas grandes corporações, né, de tecnologia no mundo. É isso que precisa. E o governo começou a fazer isso, né, algumas instituições de ensino, né, começou lá, que foi esse problema trágico da enchente, que pegou lá o 4º distrito, a turma estava animada lá, fazendo um monte de coisa e tal, né? Mas é por aí que a gente vai, né? Quem quiser ficar no Rio Grande do Sul vai ter que trabalhar com tecnologia, vai ter que entender um pouquinho de tecnologia, porque esse é o nosso futuro, não tem outro jeito, né? A gente não deu para mais nada, a gente ficou no fundo aqui do Brasil, né? A gente vai ter que entrar na tecnologia, né? Ninguém vai fazer uma fábrica aqui se tem uma estrada para levar para São Paulo, caríssimo, porque é lá que as pessoas compram as coisas, né? Então, é tecnologia. Estou dizendo isso para dizer o quê? Esse é um tema que parece uma coisa futurista, puxa vida, inteligência artificial. Lá no direito civil a gente fala dos contratos inteligentes, os smart contracts, né? Essas coisas todas, e a gente pensa, não, isso aí é coisa, sei lá, é Vale do Silício, é no mundo, nosso negocinho aqui é rede social. Não, nosso negócio é tecnologia forte. E a inteligência artificial é um dos grandes temas do momento, sim. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela do ponto de vista do mercado produtivo, né, das relações econômicas, o que ela está fazendo? Né? Qual é o grande temor e, ao mesmo tempo, a grande utilidade da inteligência artificial? Substituir gente. E de forma melhor. Então, em vez de você ter alguma pessoa realizando uma tarefa, você vai ter um software, no fim das contas. A gente dá vários nomes, inteligência artificial, sei lá, mas é um software executando atividades que antes eram realizadas por pessoas. Em segundo lugar, por que esse é um software inteligente, que é diferente desses softwares que a gente conhece? Né? Porque ele vai ter a capacidade de interpretação contextual e de desenvolvimento de novos comandos, né? Porque o software, até me arrisco falar isso do lado do Juliano, que é programador também. Né? Eu não sei nada de programação, né? Mas que vai interpretando contexto e construindo novos comandos, independentemente de uma pré-programação. Então, basicamente, ele vai interpretando. Né? Isto vale, por exemplo, num setor que está amplamente, assim, anos-luz nessa matéria, a turma da medicina, que a gente nem se dá conta. Coisa que se você menos faz hoje, não sei se tem médico aqui, cirurgião, né? O que médico cirurgião menos gosta de fazer hoje é o que eles chamam de cirurgia aberta. Abrir a pessoa e tal, para ver lá dentro e tal. Né? Ninguém gosta. Cirurgia aberta, ninguém gosta de cirurgia aberta. Nem o médico, nem o plano de saúde. Às vezes o plano de saúde manda fazer, mas é burrice do plano de saúde. Né? Porque depois o cara, para fechar, fica um pós-operatório, um risco de UTI, encarece a conta. É burrice. É aquele dinheiro que você economiza antes para pagar mais depois. Ele tem que pagar a diária de UTI. Né? Hoje, como é que faz cirurgia? Em várias especialidades. Entra 2 negocinhos no sujeito ali, agora cada vez começou já a sério a ser testada a cirurgia remota, né? Então tá lá um sujeito, eu quero fazer a cirurgia com o top de linha, médico especialista, do John Hopkins, né, nos Estados Unidos. O cara vai estar lá, e já está lá, não é que vai estar lá como um negócio de futuro, já acontece hoje, não tem escala ainda entre nós, né? O cara tá lá no computador mexendo os negocinhos, tá dentro do sujeito o robozinho aqui em Porto Alegre, ou em Santa Maria, ou onde for. O que é isso? Isso é tecnologia.
E, em grande medida, né, em muitas dessas situações, claro, hoje ainda as operações mais simples, né, mas no futuro, se a inteligência de fato é inteligente, vai aprendendo, interpretando o contexto, vai aprender cada vez mais, né, vai depender menos do ser humano, que vai estar lá supervisionando, e mais do próprio software, trabalhando, né, e interpretando essas coisas. Por que eu começo com esse exemplo? Porque quando a gente fala em inteligência artificial, né, o primeiro exemplo que a gente tem na internet, o Juliano que está um tratadista quase da matéria, né, uma coisa que a gente implica há muitos anos é quando o sujeito começa a falar de internet, começa a falar daquelas histórias, foi desenvolvida nos Estados Unidos para uso militar, ARPANET, é chatista, tá? Todo mundo já sabe disso, né? Não precisa falar. E quando se fala em inteligência artificial, o primeiro exemplo que vem é o tal do carro autônomo. Não, vai ter o carro autônomo e tal, não sei o que lá. Tá? E aí parece uma coisa assim, não, carro autônomo tá, vai servir para o Uber, então, não, mas não é uma coisa decisiva. Não, né? Tem o carro autônomo, mas tem essa cirurgia, tem a parte industrial, tem o tratamento de dados, que vocês estudam muito fortemente aqui, que eu sei, né? Que é base, inclusive, da inteligência artificial, né? Para dar alguns exemplos. E tem aquilo que agora está na moda, né? Que seria talvez o lado ruim da inteligência artificial, que são os deepfakes, né? Que são, né, o mau uso da inteligência artificial, seja para fraudes, né? Seja para questões de falsear a realidade, né, o uso no chamado mercado de ideias, né, da liberdade de expressão, etc. e tal. Como é que a gente começa essa discussão sobre inteligência artificial no mundo? A gente começou meio torta até. A primeira grande preocupação já foi saber, e não foi nós que fizemos isso, os europeus, sobretudo, né, quem é que responde quando dá errado. Então fizeram lá uma discussão no Parlamento Europeu, e fizeram, acho que era o livro branco, né? Que chamava livro branco do Parlamento Europeu. O que são esses livros brancos no direito europeu? É quando o Parlamento lança umas ideias, assim, e joga para a sociedade, para a comunidade acadêmica, discutir aquilo sem se comprometer. Ele faz um livro com teses de responsabilização possível, ou de teses jurídicas possíveis, nesse caso de responsabilização, e joga para a sociedade, para a comunidade jurídica, 1, 2, 3, 5 anos, ver o que eles acham. Tá? E aí se começou com essa ideia da responsabilidade. Puxa vida, a inteligência artificial pode gerar muitos danos, quem responde por ela? E aí eles lançaram uma ideia, coisa uns 10 anos atrás, não me lembro bem, né? Que, não, mas a inteligência artificial pode ser um ente que não é pessoa física, natural, e não é pessoa jurídica, é uma terceira figura. E aquele negócio que os europeus lançam, como eu disse a vocês, esse livro branco é uma coisa assim que você lança umas ideias, você não se compromete com as ideias, você lança para discussão. A turma aqui, nossa, do Brasil, pegou aquilo e tomou a ferro e fogo. E começou a discutir a sério, não, isso aqui vai ser um terceiro ente, mas vai ser um terceiro ente quem? Né? Vai ser o robô? Mas não é robô isso. Né? Quem é que vai responder se tiver dano? A conversa já começou errada. Por quê? Porque ao invés de discutir utilidade, a gente estava discutindo quem é que responde quando é errado. Claro que é uma discussão importante a responsabilidade por danos decorrentes da inteligência artificial. Mas a responsabilidade civil, vocês são estudiosos, conhecem melhor do que eu, né? A responsabilidade civil a gente sempre fala nela quando o resto deu errado. Né? Tanto que é outro mantra que eu uso sempre. Né? O que é responsabilidade civil? É o modelo de distribuição dos custos, dos riscos da vida em sociedade. A sociedade tem muitas coisas, muitas atividades, muita tecnologia, muitas utilizações, né, e práticas, usos e práticas, e uma parte delas às vezes dá errado e gera danos às pessoas, e a gente tem que ver como é que repara esses danos, ou como é que previne esses danos, e aí a gente fala da responsabilidade civil. O resto tudo, até para que haja menos danos, não tem dano zero, não existe dano zero. Né? Sempre vai ter algum risco. Tudo na vida tem algum risco. Né? Mas a gente reduz os riscos como? Qual é o papel do direito quando intervém na realidade da vida? Né? Não é dizer que o fulano tem que pagar, que o ciclano tem que indenizar. É o contrário. É, de alguma maneira, disciplinar
aquelas realidades, aquelas condutas, aquelas atividades que são importantes socialmente, de maneira a reduzir a chance de dar errado, ou seja, reduzir os riscos, mitigar os riscos. Tá? Então a gente começou essa conversa invertida no Brasil, né, sobre inteligência artificial. Claro, há questões importantes, né, como é que vai ser agora, né, lá nos contratos, quando eu estiver contratando com a máquina e a máquina for uma inteligência artificial. Né? Isso é importante, quer dizer, tem consentimento, não tem consentimento, consentimento é de um lado. Tá? Não deixa de ser uma evolução de um debate que a gente tem desde o final dos anos 80 e início dos anos 90, quando a gente estava falando das maquininhas de refrigerante, essa que a gente põe a moedinha para cair o refrigerante. Né? Já era um contrato automatizado. Os primeiros grandes artigos italianos sobre contratos automatizados discutiam a maquininha de refrigerante. Não tinha inteligência artificial, não tinha software, não tinha internet. Mas tinha o quê? Um contrato celebrado a partir de uma manifestação de vontade humana e a outra estava predisposta ali. Botou a fichinha, cai o refri. Né? Ou vou na cancela do estacionamento, aperto o botão, hoje nem precisa apertar, né? Sai ali o ticket ou contrato de estacionamento. Né? Era esse tipo de automatização. Agora, é claro, é mais refinado, tem mais possibilidades? Tem. Né? O exemplo do contrato inteligente que todo mundo cita é a questão da hospedagem. Né? Você vai num hotel hoje, mundo afora, não enxerga ninguém, porque você entra, vai entrando, tem um código aqui, acolá, e você se hospeda, não enxerga ninguém lá e está tudo certo. Tá? As grandes cadeias logísticas hoje no mundo, né? Que são? A gente fala muito em economia de plataformas, grandes plataformas. As grandes plataformas logísticas, o que são? São modelos de distribuição de produtos mais inteligência artificial. Cada vez menos gente, né? Tem esses vídeos ou programas mesmo, esses programas de televisão por assinatura, mostra aqueles grandes pavilhões das grandes plataformas. Não vou fazer propaganda para ninguém aqui, né? Publicidade para ninguém. Mas essas grandes plataformas que a gente conhece, que a gente compra tudo nas plataformas, né? Especialmente nos Estados Unidos, o que tem lá? Tem aqueles grandes pavilhões e nenhuma pessoa, 0 pessoas. Tem um cara, talvez, que fique na porta só de segurança. O resto tudo são as máquinas. Recebendo o comando, está lá o Juliano, que é um grande consumidor dessas plataformas, vou fazer uma pequena descrição aqui, né? Vai lá o Juliano, né? Passa o dia no celular, compra, a ordem vai lá, e normalmente ele compra produtos importados, segundo a indiscrição, né? Norte-americanos, né? Terceira indiscrição, e aí no que ele dá o comando aqui, a maquininha já leu lá, não tem ninguém, não tem gente aqui. E aí a ordem do software determina, vai para uma máquina que é um robozinho que está lá no meio, uma empilhadeirazinha, uma coisa do gênero, já pega onde é que está dentro do negócio, já põe numa esteira, da esteira já vai, envelopa, né? Vai para um caminhão, o caminhão já leva para um avião ou para um navio, sei lá o quê, e vem aqui, desce aqui. Antigamente, não sei se assim está hoje, né? Para em Curitiba, né? Parava em Curitiba, ficava um tempão em Curitiba, hoje eu acho que está melhor, até começaram a tributar, né? Aí, chega na casa dele. Posso dar esse exemplo lá, posso dar um exemplo em Nova Santa Rita aqui. Tem um micro, tem dessas grandes plataformas, tem um grande pavilhão aqui em Nova Santa Rita, que é o mesmo esquema, a mesma ideia. Não? É a mesma ideia. E aí eu tenho um contrato, eu tenho a execução do contrato, e com muita inteligência artificial para executar isso. Às vezes o contrato pode dar errado? Pode. Às vezes pode dar errado. Tá? Às vezes a cirurgia pode dar errado? Pode. Né? Pode dar um bug? Pode. Eu gosto mais desses exemplos. A história do carro automático, do carro sem gente, esse autônomo, eu acho que no Brasil vai demorar para colar. Sempre quando falo em carro autônomo no Brasil, eu fico pensando, eu não vou nem muito longe, né? Eu gosto muito de ir para a praia. Aqui, praia nossa, aqui, sujinha, né? Xangri-Lá, aqui, Rainha do Mar, né? Pezinho sujo ali, né? Nesses 100 e poucos quilômetros aqui de Porto Alegre, a Rainha, né? Xangri-Lá, o que acontece no meio do caminho? Cadê a internet? Sumiu. Tu imagina um carro autônomo, como é que faz? Se ele vai depender, muitas vezes, desse comando.
Sumiu a internet. Sorte que tem alguns softwares que são, né, que já tem, como são softwares inteligentes, não tem assim uma inteligência artificial, mas tem algum tipo de inteligência, eles já funcionam no modo offline com informações pretéritas, né? Não, esse caminho eu já conheço, porque já está arquivado aqui, esse dado eu tenho, né? Não tem internet, mas eu estou indo. Mas imagina quando se for carro autônomo. Se precisar da rede, não tem rede, como é que faço? Tá? E às vezes dá errado mesmo, né? Aquele caso famoso do sujeito que alugou o carro lá de locadora, né? Lá no Nordeste e tal, foi fazer turismo. E aí o cartão dele deu um problema no cartão de crédito dele, né? No que deu o comando da administradora do cartão que não era para pagar a locação, né? Então se tornou a locação do cara, o carro apaga no meio da madrugada, no meio do nada, no interior da Bahia. Né? E o cara fica lá, mas apagou o carro por quê? Porque é inteligência artificial, autônomo, né? Contrato inteligente, né? No que negou o cartão, né? Deu uma contra-ordem, não sei exatamente o que foi, o carro imediatamente apagou. E o cara no meio da estrada de madrugada. Né? Automatizado. Há problemas, claro que tem que resolver. E aí nós entramos no ponto da responsabilidade. E aí nós vamos discutir, como é hoje a grande discussão na Europa, tá? Como é que a gente vai responsabilizar. E mais, né? Que tipo de uso se poderá admitir da inteligência artificial? É todo e qualquer uso ou não? Né? E às vezes essa discussão fica um pouquinho enviesada, porque aí começa o pessoal a discutir na perspectiva do eleitoral, por exemplo. Ah, mas se bloquear a inteligência artificial é censura. Dependendo do lado político, o sujeito tá, ele bate para um lado, bate para o outro. E vem disso como uma grande novidade, mas não é novidade. Né? Quando a gente legislou sobre direito consumidor, por exemplo, responsabilidade de produtos e serviços, já era assim. Né? Diretiva 374 de 1985, mais analógica impossível, né? Já dizia isso. Olha, qual é o dever que o sujeito quer vender alguma coisa no mercado, quer botar uma coisa no mercado, qual é o dever que ele tem? Colocar um produto ou serviço no mercado, qual é o dever que ele tem? Colocar produtos, serviços com riscos normais e previsíveis. Riscos normais e previsíveis. E se forem riscos elevados, pode botar também, se for normal ou previsível, mas informa sobre eles. Qualquer supermercado, quer dizer, qualquer supermercado não, mas geralmente supermercado, né? Ele vende desde o milhopan, né? Aquele salgadinho, né? Ninguém conhece milhopan aqui, porque vocês são mais elitizados, né? Milhopan e tubaína, e vende, não sei se o supermercado vende isso ainda, né? Porque hoje tá meio Nutella, né? Mas ri do rato, no meu tempo tinha ri do rato. O que é ri do rato? Ri do rato é um veneno de rato, para matar rato. Né? Porto Alegre teve muito rato, né? Deve ter ainda no esgoto, mas no meu tempo de criança, né, os ratos andavam pelas ruas, né? E não eram ratos, eram umas preaças, assim, um negócio, eu até não sei onde é que eles foram, assim, uma dúvida que eu tenho, né? Às vezes você estava jogando futebol, a bola caía numa moitinha, assim, você ia chutar a bola, estava um rato, e era um porquinho, assim, um negócio imenso. Então tinha muito rato e tinha muito veneno de rato. As pessoas, eu me lembro como se fosse hoje, faziam, soldavam as tampas de bueiro, né, em casa, aqueles ralos. Por quê? Porque o rato saía, simplesmente saía. Eu tava em casa e tava saindo um monstro. Tá? Então as pessoas compravam muito veneno de rato. Dá para comparar o risco do veneno de rato com o milhopan ou com a tubaína? Não dá, né? Milhopan no máximo vai dizer, você vai engordar, tem o corante XB12 lá, que vai fazer mal daqui 50 anos e tal. E o rio do rato? Faz mal pro rato, faz mal pra você também, né? Se dá uma comidinha no rio do rato, morre. Né? Tem risco grande? Tem risco grande. O problema não é a intensidade do risco. É o uso, né? Risco normal e previsível, conforme o uso. Não preciso falar do rio do rato, posso falar de qualquer medicamento. Medicamento também, né? Pode curar qualquer pessoa e pode matar qualquer pessoa. Se você não tomar demais qualquer medicamento, né, vai dar problema. Algum, né, dependendo o efeito, vai ser mais grave ou não. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que a ideia de risco tem a ver com uso
que se pretende, e tem a ver, né, com a própria repercussão desse risco, seja na esfera individual, seja na esfera coletiva. Alguns produtos que têm mais risco, a gente controla a venda. Arma, por exemplo. Não dá para comprar, vou ali na farmácia comprar uma arma. Não dá. A legislação brasileira não permite, porque tem riscos associados de repercussão que você vai controlar com compra de arma. Agrotóxico tem controle. Próprio medicamento tem controle, não é qualquer medicamento que a gente compra, né? Alguns têm que ter receita, muitos têm que ter receita, pelos riscos que representam. Então a gente controla isso. Mas não é porque ele não tem risco, ou porque o risco é anormal. É porque às vezes tem riscos maiores e menores. Mas por que a gente coloca no mercado e permanece? Porque ele tem utilidade. Porque ele é útil. Né? Para quem precisar daquele medicamento, ele vai ser útil. Para quem precisar da arma, ela vai ser útil. Né? Para quem precisar do agrotóxico, agora não pode falar mais de agrotóxico, defensivo agrícola, ele vai ser útil. Está compreendendo? Então essa é a ideia. Bom, quando a gente traz essa discussão para a inteligência artificial, como é que faz? Como é que os europeus fizeram? Não, tem determinadas inteligências, determinados desenvolvimentos da inteligência artificial que têm um risco excessivo. E porque eles têm um risco excessivo, nós vamos proibir o seu uso, o seu desenvolvimento, o seu uso. Os outros são riscos relevantes. Posso estar aqui, depois o Juliano me corrija se eu estiver errado aqui nas expressões. Risco relevante. Risco relevante a gente vai deixar, mas a responsabilidade vai ser objetiva, independente de culpa gravada. Depois tem os riscos normais e tal, etc. E tal. Ou riscos admitidos, ou coisa do gênero. Isso é uma coisa interessante do ponto de vista conceitual. Né? O que é um risco excessivo? Né? O que é um risco? Se eu fosse trazer essas coisas para o mundo real, não virtual, a arma tem um risco excessivo, né? Se ela disparar em alguém, mata a pessoa. Mais risco que isso é possível. Medicamento tem risco excessivo. Alguns medicamentos, vamos dar um aí que, né, todo mundo torce para não precisar usar. Mas quando a gente usa, é a chance da vida. Esses quimioterápicos todos. O sujeito está com câncer. Precisa se curar. E aí ele vai tomar um medicamento que é uma dureza, para arrebentar o sujeito. Né? Acaba com o sistema imunológico dele, tá? Mas ele faz essa opção de tomar esse medicamento porque a chance dele sobreviver. E o médico dele diz, vai ser ruim, mas, né, depois é a chance que você tem de sobreviver. Vai ter efeitos colaterais terríveis, mas é a chance que você tem de sobreviver. Pode ter uma infecção oportunista, mas é o jeito que você tem de sobreviver. Você usa. Por quê? Porque a discussão não é se o risco é de mais ou de menos, é risco e utilidade. Essa é a discussão, essa é a cabeça, digamos assim, a estrutura do raciocínio que move a humanidade desde sempre. É risco e utilidade. Então, eu de antemão dizer que há um risco excessivo em abstrato, e pior, fazer isso numa legislação para proibir uma atividade, deixando depois para que alguém venha a ter, alguém o intérprete, venha a ter que qualificar uma atividade como de risco excessivo ou não, isso é um problemão. Porque quem é que vai ser esse intérprete? Professor, vai ser o juiz, que o juiz vai aplicar a lei, ou vai ser o burocrata, né, o administrador, o burocrata no bom sentido da palavra, o gestor público, o agente público, né? Pode ser. Guardadas as proporções, tentar fazer isso esses tempos na lei de liberdade econômica. Não, e a ideia era boa, assim, as intenções não eram ruins. Olha, vai ter e tal, atividades de baixo risco, né, em que a pessoa vai poder exercer atividade sem pedir o alvará antes para o município, né, por autolicenciamento, porque é de baixo risco. E aí saiu a turma animada, os amigos do Juliano, meus amigos também, né, animados, vamos fazer a lista, baixo risco e tal. Todos os municípios fazendo lista, o Ministério da Economia fazendo lista, todo mundo fazendo lista. Tudo é baixo risco.
É baixo risco para não ter a licença, né? E aí parece que deu um probleminha. Aqui em Porto Alegre deu um problemão. Teve uma atividade licenciada aí, uma posada e tal, para os mais pobres, que pegou fogo, e era de baixo risco. Porque alguém disse que era de baixo risco. Não tem problema. Qualificação para menos. Pode ser qualificação para mais. Né? Eu dizer que é de alto risco e, na verdade, falar em abstrato. Não dá para falar em abstrato em risco. Risco é concreto sempre. Na origem da ideia de risco, né, é uma ideia de quê? Da probabilidade de um evento futuro que eu posso identificar, medir e prevenir. E quantificar também. Né? Dependendo da área, tu quantifica. O dinheiro seguro, tu quantifica. Né? Eu identifico, meço e mitigo o risco. Né? Diminuo, previno, etc. E tal. Né? Isso é risco. Então não dá para fazer em abstrato. Sempre quando tiver isso ou aquilo. Não dá para fazer em abstrato. Só que na inteligência artificial, qual foi o modelo que os europeus seguiram? Criaram uma série de categorias de risco. Excessivo, não deixa fazer. Relevante, admitido, risco, pequeno risco, sei lá, agora não lembro a expressão. Aí pode fazer. Só que não olhar para as tecnologias. Não olhar para as tecnologias. E às vezes o uso da inteligência artificial, um determinado uso vai ter risco. Do mesmo software. Um determinado uso tem um risco maior. O outro tem um menor. Não vamos muito longe. Tratamento de dados pessoais. Vocês gostam aqui muito de estudar, o professor Juliano, o grande tratadista matéria. Né? Tratamento de dados pessoais. Agora, ontem, né, faleceu o meu querido Silvio Santos. Sei que eu tinha um carinho especial. E eu tinha um carinho especial, dentre outras coisas, que o sonho da minha vida era ir no Porta da Esperança, quando eu era criança, para ganhar meus brinquedos. Mandei carta, não fui chamado. Depois, pela estratégia da esposa de um professor, meu amigo, ela mandou um monte de cartinhas, né, que ela dizia que eu e o esposo dela, nós tínhamos um talento pro show do milhão. Vocês vão no show do milhão, vocês vão ganhar 1 milhão, porque vocês têm essa coisa, né, de ler bastante e tal, de saber essa cultura inútil que ela diz de vocês. Vocês sabem detalhes das coisas absolutamente irrelevantes, né, que é bem pro show do milhão. Então mandou um monte de cartinha pro show do milhão, eu tava correndo pro show do milhão. Comprei o CD do show do milhão para treinar e tal, mas não deu certo, não fui. Mas o Silvio Santos, desde que o mundo é mundo, coletava dados das pessoas. Ele começou na vida no baú da felicidade. Depois veio a telecena. Né? O Faustão, lembra do Faustão? Faustão virou o Faustão na vida para ser o grande antagonista do Silvio Santos na Globo. E aí tinha o caminhão do Faustão, que era um negócio que ele dava um caminhão de produtos, de móveis, etc. para as pessoas. E como é que as pessoas participavam dessas coisas todas? Pegando aqueles cupomzinhos e escrevendo freneticamente seus dados pessoais. Nome, endereço, CPF. Respondi umas 3, 4 perguntas ainda. Dados pessoais. Não se tem notícia de que ninguém tenha tido um prejuízo assim enorme com esses usos desses dados pessoais. Hoje, a gente tem aí dados pessoais direto, aqui mesmo. Não sei se está sendo transmitido aqui para algum, né, pelo YouTube. Se tiver transmitido pelo YouTube, os nossos dados pessoais já estão lá. Biometria facial aqui, já estão lá. Né? E aí? Tem um prejuízo de cara com isso? Prejuízo não. Por hora não. Tá? Mas o tratamento tem que ser base legal, artigo 7, soro sensível, artigo 11, criança adolescente 14, né? Prejuízo não. Tem risco? Em abstrato, todo mundo vai ter que dizer, tem, claro que tem. Se usar mal esses dados, né? Eu sempre digo, eu moro numa casa, eu me protejo, segurança pública e tal, eu tenho câmeras na minha casa. Elas apontam para vários lugares, para o pátio, né? E apontam para a rua. Então as pessoas que passam na minha calçada estão sendo filmadas por mim. Eu estou, de alguma maneira, tratando o dado pessoal dela, sem pedir.
Né? Elas estão tendo um prejuízo por isso? Não. Tem um risco? Tem. O risco de eu ser um fofoqueiro enlouquecido que fica o dia todo olhando as câmeras e vendo o que acontece, né, na rua e tal, e coletando essas informações e repassando e tal. Pode. É um risco. Qual é o tamanho desse risco? É excessivo? É menor? É relevante? Né? Em abstrato, não dá para dizer. Tá? Isso que eu não falei, aqui não tem nem inteligência artificial, é puro tratamento de dados. Se eu coloco a inteligência artificial aqui, ela pode ser usada para ajudar? Claro que pode. A gente fala muito mal, por exemplo, e aí vou encerrar, já falei demais, né? A gente fala muito mal, por exemplo, das redes sociais. Eu quero rede social, patatá, né? Mark Zuckerberg quer dominar o mundo. Quem mais? O Musk quer dominar o mundo. Tem mais alguém aqui. Bill Gates, que não tem rede social, mas quer dominar o mundo. Todo mundo quer dominar o mundo. Né? São todos malvadões. Mas a coisa que garanto vocês que têm rede social, mais se irritam é quando começa a vir umas coisas nada a ver. Fica perdendo teu tempo com coisas que não te interessam em nada. Sabe que o meu tempo é desperdiçar meu tempo? E a coisa que vocês mais gostam, porque ficam, vocês é ótimo, nós, né? Porque nós ficamos vinculados quando os caras sabem que eu gosto. Vem aqui, é um videozinho depois do outro, legal, gosto dessas bobagemzinhas pra, né, mandar pro Juliano, mandar pro fulano, né, as piadinhas, brincadeirinhas, sei lá, Felipe e tal. Os caras sabem que eu gosto. O que é isso? Isso é inteligência artificial. Tem o tratamento de dados e inteligência artificial. O que os caras estão fazendo? Primeiro, estão otimizando teu tempo. E, claro, estão te prendendo ali, né? Os caras não saem mais daqui. Mas isso é ruim, necessariamente. O problema vai estar no uso da inteligência artificial? Ou o problema vai ser o uso que você dá para o que ela te apresenta? Nesse caso, pequenininho, mas que todo mundo cita. Rede social, vilã do mundo, né? Mas ninguém vive sem. É um outro ambiente. Né? Então, estou dizendo isso para dizer o seguinte. Tratar de riscos em abstrato, como a gente começou a fazer no direito europeu, é difícil. Né? Por quê? Porque de um lado a gente tem um risco maior social, que é o risco de frear a inovação. Quem é que vai inovar? Porque a inovação também tem isso. Quer dizer, o que eu inovo aqui? Né? Não vai ser proibido porque eu não sei o que vai sair. Eu não tenho inovação. E aí a tecnologia não anda. Esse é o primeiro problema. De outro lado, sim, nós temos uma questão de responsabilização, tá? Só que a responsabilização hoje, com essas tecnologias e com a inteligência artificial em particular, ela tem um problema que é exatamente, de um lado, aquilo que a gente em responsabilidade civil chama de concausalidade, são muitas causas, e aí quando são muitas causas eu tenho que estudar qual é a causa preponderante, e na inteligência artificial aplicada ao tratamento de dados pessoais nós temos um outro problema, que não é um problema de concausalidade, né? Mas é um problema exatamente de correlação, ou seja, eu não tenho como determinar uma relação de causa e efeitos. É o tratamento de dados em conjunto que gera resultados, né, e que podem eventualmente ser considerados danosos ou não danosos para um ou para outro. Então esse é um problema. Tudo isso para dizer o seguinte, o Brasil, não vou dizer copiou, seria uma palavra muito forte, mas o Brasil se inspirou fortemente nesse modelo europeu, que está sendo discutido na Europa. O Brasil está trazendo para cá. Tá? É preciso dizer também que o Brasil aprovou um projeto de lei na Câmara que era um horror. Um horror absoluto. Aí entrava na linguagem tradicional da responsabilidade subjetiva. Responsabilidade por culpa. Né? Daí, culpa de quem? Né? Veio para o Senado e aí houve um grande movimento, né? O Juliano participou, nós participamos lá com o Danilo Doneda e tal, para se desfazer esse projeto da Câmara e se criar um novo. Ele fez uma comissão no Senado, que criou um projeto de lei, que é o que está em tramitação no Congresso Nacional hoje. E esse projeto de lei, claro, tem muito melhor do que o da Câmara, mas que acabou copiando esse modelo de categorização de riscos europeu. Né? Só que em abstrato, de novo. Em abstrato, de novo. Na prática, o que vai acontecer?
Se ele sendo aprovado, a pergunta, quem vai dizer quais são os riscos, é uma pergunta que segue aberta. Uma das soluções aventadas é se criar uma agência, uma autoridade para dizer isso, que é uma péssima ideia. Primeiro, é mais uma autoridade. A NPD está aí, novinha e tal, e está começando agora a dar os primeiros passos. Vamos criar mais um. Né? E segundo, é que a gente vai estar sempre querendo fazer a priori. Pode desenvolver essa tecnologia porque ela não vai ter risco. Não pode aquela porque ela vai ter risco. E aí, no processo de inovação, evidentemente que isso vai gerar problemas práticos. Né? De novo, as pessoas não vão, né, tendo o risco de paralisar uma pesquisa, um desenvolvimento do meio, não vão investir naquilo. Não tem porquê. Ou vão fazer pior. Vão fazer escondidos. Ou tu vai, com todo respeito aqui, agora para terminar mesmo, né, o nosso doutor Juliano, que é um programador, mas tu vai convencer o cara da informática, aquele louquinho da informática, né, que tá lá programando de manhã, de tarde, de noite, gêniozinho, assim, o cara vendo lá na frente, tu vai convencer, olha só, tem uma lei aqui que diz que você não pode fazer isso e tal. O cara, não, vou obedecer a lei. Vai sim. Ele vai desenvolver a tecnologia, vai aplicar a tecnologia e 3 anos depois, quando ela já estiver meio defasada, a gente vai descobrir que existe aquela tecnologia. Como está acontecendo agora. Agora, na semana passada, retrasado, descobrir as grandes plataformas estão usando os dados assim, o assado das crianças, patati, patatá. Né? Já estão usando há 5, 10 anos. Ninguém sabia. Agora surgiu uma evidência e tal, mas já estão usando. Né? Então, compreendo. O grande desafio que a gente tem hoje na vida, em matéria de tecnologia, é, de alguma maneira, aprender. E eu não tenho a resposta, não tem que aprender, tem que estudar junto e aprender. Vocês estão estudando para isso. Né? Como legislar sobre essas coisas? Não dá para legislar com a cabeça do velho legislador. Suporte fático, consequência, pode, não pode. Tá? Tem que ter um jeito novo. Em algumas áreas se criou uma coisa, aí eu fecho, né, que a gente tem chamado de sandbox, que é uma regulação experimental. O que é uma regulação experimental? Tu pega alguns agentes, na área financeira tem muito isso, você pega alguns agentes e coloca eles na tal da sandbox, na caixa de areia, né? E aí você diz, vocês entram aqui, vão trabalhar com essas regras aqui que a gente vai estabelecer, o que vocês sugeriram. E a gente vê daqui a 1 ano se vai dar certo. Né? Durante esse 1 ano vocês vão desenvolvendo segundo essas regras. Se der certo, se as soluções forem boas, se os resultados forem bons, a gente replica isso, aí faz normas para todo mundo, faz a mesma norma e projeto para todo mundo. Se não der certo, ok, né? Limitamos aqui e tal, termina a experiência, é uma experiência, regulação experimental, e vamos à frente. Em matéria de tecnologia, talvez seja um grande caminho. Né? Agora, para fazer isso, a gente tem que também não só ter normas novas, mas também ter uma mudança de mentalidade de como é que a gente cria o direito. Quer dizer, o direito, né, como norma geral e abstrata, ele pode ter que ser testado antes, né, em pequenos grupos, em pequenas atividades, né, como o pessoal tem feito, de novo, insisto, no setor financeiro, no setor de seguros, né, no setor, com a aplicação de tecnologia. Essas coisas todas que vocês ouvem falar, Open Finance, né, essas coisas todas, tudo começa, em grande medida, né, nessas pequenas regulações setoriais e controladas, um ambiente controlado de regulação. Dito isso, meus amigos, peço desculpa, falei demais, né, mas foi aqui o entusiasmo do tema, da plateia e da instituição, e agradeço a todos pela oportunidade, pela honra de estar juntos.